por mais de 260 milhões de pessoas em 4 continentes e 9 países, a língua portuguesa aqui no museu é apresentada pela sua diversidade e sotaques em instalações informativas e interativas. Secretária, quero começar você me falando a primeira lembrança que você tem do Museu da Língua Portuguesa, a primeira vez que você esteve aqui. Bom, acho que foi em 2011, né? Eu chegava na Secretaria da Cultura, era como chefe de gabinete. Obviamente, a gente está aqui nesse esse lugar que tem a maior concentração de equipamentos do estado de São Paulo, né? O Museu da Língua Portuguesa, a gente brinca que é o meio do trajeto, porque a gente do outro lado tem o Museu da Resistência, com a Sala São Paulo e a EMESP, e para o lado de cá, com o Museu da Língua Portuguesa no meio do caminho, a Pinacoteca, a Pinacontemporânea e o Museu de Arte Sacra. Então, esse eixo dos equipamentos culturais do Estado de São Paulo, que tornam esse cinturão cultural do Estado extremamente importante. Então, obviamente, quando eu chego em 2011, logo no começo a gente vem visitar o Museu da Língua Portuguesa, obviamente como visitante, porque eu sou moradora aqui da região, eu já visitava um museu, mas como secretária ou como dentro da secretaria, em 2011 é a primeira vez que eu faço uma visita oficial. Bom, eu lembro da inauguração do museu em 2006. Acho que eu já sou mais velha aqui, já entregando a minha idade. Eu sou uma profissional de museu, né? Então estava ali, né, todo mundo nessa grande expectativa desse museu novo, que nasce como uma grande novidade. Um museu sem acervo físico, né, mediado, né, por experiências com tecnologia. Então todo mundo ouvia falar e ficava pensando, o que é isso? Então, em março de 2006, eu não vim na inauguração, mas logo a seguir, na primeira semana, eu já estava aqui e, de fato, eu fiquei muito impressionada com essa nova experiência museológica mesmo que o museu trazia para todos nós. Embaixadora, primeiro, gostaria de saber o que você achou do Museu da Língua Portuguesa, a sua primeira vez aqui, qual foi a sua impressão? A impressão não podia ser mais positiva. É um lugar absolutamente extraordinário, onde nós nos sentimos em casa. Estar aqui nesta ocasião dos 20 anos é especialmente simbólico e, portanto, é uma ocasião de fazer um reconhecimento, um trabalho muito interessante, de referência em termos de museologia, que foi desencadeado por toda a equipa aqui do museu, então mas que requer uma visita mais prolongada. Então eu recomendaria que venham todos e com tempo para desfrutar de tudo o que este museu oferece. Olha, o museu já realizou 24 exposições aqui, mais várias outras mostras em outras localidades, itinerâncias, né, exposições itinerantes fora do Brasil, então isso também é um marco muito importante. E aqui no museu já passaram mais de 5 milhões de pessoas. Então, realmente é para ter orgulho, né? Olha que eu percorro o museu mundo afora. Minha mulher trabalha no Museu da Pessoa, me leva para o museu mundo afora. E esse aqui é um luxo, é uma coisa para a gente se orgulhar. Como falaram na comemoração dos 20 anos, 260 milhões de pessoas no mundo inteiro falam português. E você tem um museu que abriga todas as correntes, países de 4 continentes, com exposições, com bate-papo, com palestras. Olha, é um negócio fora de série. Parabéns ao Museu da Língua Portuguesa. E para você, o que a língua portuguesa tem de diferente, tem de mais especial comparado com outros idiomas? A língua portuguesa tem essa dimensão primeira de ser falado nos 4 continentes, né? Isso já faz muito, um idioma muito singular. Às vezes é pouco conhecido isso das pessoas, né? Mas claro que, como brasileira, né, a língua portuguesa tem um lugar muito especial, né? Porque desses 260 milhões de falantes, os brasileiros, né, têm um lugar muito importante e, portanto, né, como isso também espraia, né, toda a nossa cultura, a nossa identidade nessa relação com os países de língua portuguesa, mas não só. Secretária, o que torna o Museu da Língua Portuguesa tão único no Brasil e no mundo? Bom, primeiro que ele é um museu único mesmo, porque ele é o único dedicado à língua portuguesa, né? É o único nesse gênero que a gente tem. Mas não é só sobre o Museu da Língua Portuguesa, porque as pessoas podem pensar que a língua portuguesa se acaba em si.
as pessoas fazem exposição sobre a língua portuguesa. O mais legal deste museu é poder reconhecer que o Brasil transformou também a língua portuguesa. Ela também contribuiu para o crescimento do dicionário, né, do número de palavras em que a gente incorporou na língua portuguesa. E isso sobre a influência de muitos países que estão aqui. Então, quando a gente fala que estamos num lugar onde se fala mais português, porque estamos na cidade onde tem mais português juntos, né? Então, são 12 milhões de habitantes falando a língua portuguesa aqui, e ao mesmo tempo pensar que a gente teve influências das línguas africanas, das línguas indígenas, das línguas estrangeiras da Itália e de tantas outras, isso tudo foi incorporado nesta grande língua que se fala aqui. Quando você soube que São Paulo teria um museu dedicado ao nosso idioma, à língua portuguesa, o que você sentiu? Qual foi sua reação? Assim, eu brinco que o Museu da Língua Portuguesa é um museu, claro, né, que se relaciona profundamente com um conjunto, né, de países de língua portuguesa, e somos 260 milhões de falantes, né, nos 4 continentes. Mas eu digo que só no Brasil a gente poderia ter essa imaginação de criar um museu de uma língua, um patrimônio imaterial, e dessa forma, né? Porque talvez uma primeira ideia mais óbvia seria ser uma espécie de biblioteca, né? Só que não, né? O museu é muito longe do que ser uma biblioteca, que a gente ama também, né? Mas o museu traz outras possibilidades de interação com o público. Na língua portuguesa, tem algum autor, algum poeta, algum compositor que você considera que talvez valoriza mais a língua portuguesa? Ou que você tem alguma coisa assim, alguma frase, alguma obra que você acha que enaltece mais a nossa língua? Olha, eu acho que é sempre um campo difícil, né, assim, escolher, mas acho que tem uma figura que é fundamental aqui nesse museu, que é Ariano Suassuna. Então, diria que existe toda uma costura muito bonita dentro do que ele traz, com o que o museu traz, e do quanto que a riqueza do Brasil, né, e das suas várias identidades culturais, ela também dialoga com essa obra, com essas obras, né, de Suassuna. Então, eu, inclusive, recomendo, quando vierem aqui, também prestarem atenção nas referências. Olha, a gente teve uma exposição muito especial aqui que falava sobre a escrita das letras de música, né? E a gente pode ver como que a Marília Mendonça escrevia suas músicas, como Chico Buarque escreve as suas músicas, mas obviamente a gente não pode esquecer do grande poeta Tom Jobim. E para mim foi muito emocionante ver a letra da música dele escrita e como o pensamento da escrita do Tom Jobim, ela é escrita a partir até porque ele é um maestro, né? Da composição de uma partitura. E isso, enfim, traz pra gente imaginar como que essas pessoas sentam no lugar e escrevem, né? Eu imagino que esse joguinho de letras, né, de palavrinhas, seja extremamente complicado. Eu sei porque eu tenho uma certa dificuldade de construir, assim, pensamentos em poesia, em literatura, mas são grandes pensadores que a gente tem. Obviamente, eu sou uma grande leitora do Jô Soares, acho que ele foi um cara que brincou demais com a língua portuguesa, e tantos outros que compõem tudo isso que a gente faz aqui todos os dias, que é falar, ler e escrever. E você, como escritor, Trajano, quando você está escrevendo, ali está em contato direto com as palavras, para você, como é que é, assim, essa sua relação com o idioma quando você está escrevendo? Eu sou um aprendiz de escritor. Nós temos tantos escritores que nós temos que ter como referência, em vez de Machado de Assis, né? Até os de hoje, nós temos o Milton Ratum, que devia estar ganhando o Prêmio Nobel de Literatura, escritor lá do Amazonas. Mas eu fui influenciado por muita gente, mas não chego nem aos pés, não engaixo o sapato de nenhum deles. Eu tenho orgulho de ter tido o privilégio, na minha infância e na minha juventude, de ler esses escritores que fizeram e fazem a cabeça de milhões de brasileiros. E teve alguma exposição que mais te marcou aqui nesse período que você conhece aqui o Museu da Língua Portuguesa? Olha, muitas exposições aconteceram extremamente importantes, né? Mas eu acho que para quem vivenciou a Fênix do museu, né, aquele momento extremamente triste em que o museu pega fogo, a exposição que causou, né, aquela tragédia, foi uma exposição que marcou muito, porque foi uma exposição em que a gente, por incrível que pareça, eu fotografei demais a exposição. Então, eu até a cada ano que passa, ela ainda surge nas memórias da gente, né, com lembranças. E é uma exposição que eu tenho, assim, inúmeros retratos
daquela exposição. Secretário, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o impacto que teve no momento da destruição, do incêndio aqui, e como foi o período de reconstrução. Olha, só quem estava no dia viveu, né? Eu lembro até hoje, era o horário de almoço, a gente estava na secretaria quando a gente recebe a ligação de que havia um início de incêndio aqui. Era um dia que chovia demais, né? Eu estava na secretaria, eu vim a pé correndo para cá. Eu cheguei aqui, a gente estava já, enfim, com as pessoas já tinham saído, mas infelizmente a gente teve uma perda nesse dia. Um bombeiro que trabalhava na casa, infelizmente faleceu, achando que alguém estava para dentro, ele voltou e não conseguiu sair. Então foi um momento de grande tristeza para nós, assim, porque no final das contas, o museu, como todos os museus, é parte integrante do nosso pertencimento. Naquele momento em que a gente vê o fogo queimar, arde demais, né? Arde literalmente os nossos corações. É claro que depois do processo de reconstrução, a gente poder ter visto isso tudo acontecer, como é que foi chama seguro, dinheiro do governo, redesenha o museu, porque o museu não é o mesmo museu, né? A própria formatação do museu, ela muda na sua reconstrução. Então isso foi, obviamente, um dia de muita tristeza, mas a reabertura realmente foi, enfim, um dia muito marcante. Eu não estava na reabertura, já não estava mais no governo, mas, obviamente, de novo, né, como moradora daqui da região, a gente acompanhou e depois que ele foi reaberto, eu vim visitar o museu como cidadã e, obviamente, a volta como secretária. É muito prazeroso ver isso tudo acontecer e ver a dinâmica que a gente tem no museu, que parece tão estático falando de um assunto, se redescobrindo a cada ano e trazendo novidades para o público a cada ano, e não à toa, um dos museus mais visitados do estado de São Paulo. Quando você assume aqui a direção do museu, me conta um pouco desse desafio que você enfrentou, que você encarou. Bom, era um desafio enorme, né? Eu cheguei no final de 20 ainda num processo de pandemia do Covid-19, então todos nós, né, ali tentando entender as dinâmicas e sem muita certeza, né, do que estava por vir, mas já com uma expectativa que o museu reabriria no início de 21. Então já cheguei numa corrida louca naquele contexto de montar toda a operação, todas as equipes, né? Então eu posso dizer que aquela intensidade permaneceu aqui no museu. É um museu que a gente procura fazer de forma muito viva e para muitos públicos, né? A gente gosta da presença dos públicos e a nossa expectativa é que para os próximos 20 anos, né, o museu possa cada vez mais estar presente na cena cultural, na cena da vida pública no Brasil e como referência internacional. Então, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a história do museu, basta acessar o site do Museu da Língua Portuguesa e pesquisar tudo que já teve que foi exposto aqui no museu ao longo desses 20 anos. Isso, inclusive as publicações, porque o museu também lançou vários catálogos, publicações acerca de sua própria memória, dos projetos educativos, do projeto com território. Então é só acessar, acervo.museudalinguaportuguesa.org.br e se divertir, né? Porque acho que esse museu tem conteúdos riquíssimos que, além de aprender, né, conteúdos novos, é também muito divertido. Primeiro eu quero que você fale um pouco sobre o acervo digital, que agora uma novidade está disponível, certo? Certo. Bom, 20 anos do museu, né? Então são 20 anos de memória dessa instituição. Então esse acervo digital, ele reúne tanto o acervo que está exposto hoje no museu, como de suas exposições temporárias, mas também de toda a memória do acervo de antes, né, do incêndio que aconteceu, que o museu ficou um tempo fechado, e reúne também a memória, os documentos, fotografias, vídeos, mapas. É difícil falar, né? No primeiro ciclo do museu, né, teve exposições de grandes escritores, grandes autores, né, e cada um deles trazendo muitas questões de interesse para nós, mas eu lembro especialmente no primeiro ciclo da exposição Cazuza, que eu acho que trouxe exatamente essa relação com o público, né, essa dimensão da língua portuguesa no cotidiano, na apropriação, na transformação. E claro que eu destacaria as exposições, né, deste último ciclo após a reabertura, né, que o museu se redirecionou
ampliando a sua atuação, né, na perspectiva de aprofundar as questões ligadas ao português no Brasil, né, as presenças e influências das línguas africanas, as línguas indígenas. E aí eu menciono muito especialmente, né, que daí já era um período que eu estava aqui à frente da direção, a exposição em Inhaporã, Memória e Transformação, sobre as línguas indígenas, e que marcou no Brasil o lançamento da Década Internacional das Línguas Indígenas. E com tantas exposições, tem alguma que te marcou, que você gostou mais, se identificou mais? Olha, dessa, vou dizer assim, nova temporada do museu, me marcou muito a exposição sobre línguas e culturas indígenas, que foi em Inhaporã, Memória e Transformação. Camila, por favor, me fala um pouco sobre o Centro de Documentação de Línguas e Culturas Indígenas. O Centro de Documentação de Línguas e Culturas Indígenas é um projeto que o museu inaugurou o ano passado, lançou o ano passado. Ele é uma parceria do Museu da Língua Portuguesa com o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP e financiamento da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do Estado de São Paulo. O grande desafio do centro é construir coleções digitais sobre justamente línguas e culturas indígenas, documentando esses saberes e conhecimentos tradicionais, não só junto, né, com as comunidades indígenas, mas com a valorização do protagonismo das decisões e das culturas das comunidades, pessoas, enfim, dos territórios indígenas, né? Então, um dos desafios desse projeto é justamente construir um repositório que possa guardar essas coleções digitais e, a partir disso, difundi-las. Porque muita gente não sabe, muitas vezes, que existem territórios indígenas, por exemplo, dentro da própria cidade de São Paulo. E o quanto que a gente coexiste com essas culturas e saberes sem saber, e ao mesmo tempo, sem saber, não entende que a nossa própria língua portuguesa é fruto desse contato e dessa construção conjunta. Então, como é que a gente valoriza ainda mais essa diversidade cultural do Brasil a partir de projetos como esse? Para finalizar, alguma palavra, alguma frase em língua portuguesa que você gosta mais, que você se identifica? Olha, eu acho que no momento em que a gente fala de signos e significados de palavras, eu acho que tem uma composição de palavras que são fundamentais hoje na nossa língua. Esperança, amor, saudade, resiliência, paciência, encontro, paixão. Eu vou só falar uma palavra, porque é o que tem, né, nesses dias de celebração aqui dos 20 anos, sempre voltado para todos nós, que é imaginar e reimaginar, né? Como eu tinha falado, essa imaginação do Museu da Língua Portuguesa é uma imaginação que acho que de fato só seria possível aqui no Brasil nesse formato. A gente teve o incêndio, que foi uma grande tragédia, impactou e mobilizou também todos nós, e depois a gente pôde reimaginar e fazer esse novo ciclo bonito e tão importante do Museu da Língua Portuguesa. A gente está aqui hoje para celebrar os 20 anos de história do museu. O que a gente pode esperar para os próximos 20 anos, secretária? Bom, acho que a gente pode esperar para os próximos 100 anos, né? Porque a gente vive 20, mais 20, mais 20, e é sempre assim que a gente espera da nossa cultura. Eu acho que é um museu que está preocupado em manter viva a nossa língua. A gente está falando de uma língua que a gente se comunica em tempos em que comunicação é uma coisa fundamental para a gente se livrar do mal, mas importante a gente lembrar que ele é em constante movimento, né? A língua ela não se acaba em si, ela se transforma a cada momento, ela se transforma porque uma juventude traz novos elementos, ela se transforma porque novos pensamentos, novas semânticas, novos entendimentos e signos e significados da língua acontecem. Então, quando a gente fala sobre língua, a gente fala exatamente sobre transformações. Então, nos próximos 20 anos, a gente vai ver a nossa língua transformada e contada aqui, nesse templo da língua portuguesa.